Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para irmos até França, onde no passado fim de semana ficámos a conhecer quais são os dois candidatos à segunda volta. Não havia praticamente nenhuma dúvida sobre quais seriam os dois candidatos à segunda volta, havia pequenas dúvidas sobre qual deles partiria em primeiro lugar e qual deles partiria em último. As coisas estão definidas como há 5 anos atrás, mas com uma pequena diferença que eu me permito evidenciar. A soma da posição de Marine Le Pen com a de Henrique Zemmour, e é uma soma que, digamos, tem que ser feita, porque Zemmour não foi alimentado senão pelo eleitorado de Marine Le Pen, digo eu, dá 30%, um pouco acima dos 27% que Emmanuel Macron conseguiu. Estamos perante o quê? De derrota em derrota até à vitória final, Marine Le Pen ainda um dia será presidente de França? Bom, com a esperança média de vida das senhoras aumentar, é muito provável que isso venha a acontecer, mas vai demorar muito tempo, na minha opinião. Apesar de tudo, a extrema-direita em França, que tem uma força única na Europa, se nós olharmos hoje para toda a Europa democrática, a França é o país onde a extrema-direita, apesar do número que o António referiu, dos 30 e poucos por cento, tem. Marine Le Pen teve nas últimas eleições 33%, acho que vai ter mais. Acho que vai ter mais do que a soma do que foi na primeira volta, os 82, tal, mais os 8 de Henrique Zemmour, vai ter mais do que isso. Porque há aqui estas eleições, como o António disse, não trouxeram surpresas. Macron e Marine Le Pen na segunda volta era, digamos, expectável. Embora nós tínhamos que ver que o crescimento do candidato da esquerda radical, eu digo sempre esquerda radical e não digo extrema esquerda porque Jean-Luc Mélenchon é uma mistura de várias coisas. É uma mistura de posições de extrema esquerda tradicional, mas é também uma mistura de posições da ala esquerda do Partido Socialista. Não é por acaso que o Partido Socialista teve 2%, a sua candidata teve 2%. Exato. O Partido Socialista não tem só 2% em França, como não teve só 6% com Benoît Hamon nas eleições de 17. Há muita gente do Partido Socialista, da ala esquerda, que se cola, digamos, à possibilidade de Mélenchon se aproximar. Porque há aqui um ponto, António, importante nesta eleição e que se percebeu melhor nesta eleição do que no passado. É que muitos votantes, por exemplo, votantes da direita francesa, e há uma percentagem da direita tradicional francesa que vota Le Pen, uma pequena percentagem, há outra que vota Macron. Muitos desses votantes na segunda volta, que estariam a votar Macron ou Le Pen na segunda volta, anteciparam o seu voto logo na primeira volta. Certo. Porquê? Porque também queriam reforçar o candidato em que na segunda volta votariam, com o medo que houvesse aqui qualquer surpresa na primeira volta. E, portanto, a senhora Valérie Pécresse, que não chega a ter 5% de votos, é a candidata do partido da direita francesa tradicional, o partido que vem de Gaulle, Pompidou, Chirac, Sarkozy, é o partido que nas últimas eleições, convém lembrar, Ficou em teve terceiro. 20%, Exato. mais do que 20% com François Fillon. Ora bem, as pessoas agora perceberam que Pécresse não ia à segunda volta. E ao perceberem que Pécresse não vai à segunda volta, espalham logo na primeira volta os seus votos, quer por Macron, quer minimamente por Marine Le Pen. Certo. Este mesmo raciocínio foi o que fez com que Henrique Zemmour, que nas primeiras sondagens já chegou a estar à frente de Marine Le Pen, mas que depois caiu, as pessoas percebessem, e o António disse bem, esse eleitorado é um eleitorado que regressa ao eleitorado do Rassemblement National de Marine Le Pen, antecipasse o seu voto em Marine Le Pen, não fosse dar-se o caso, que esteve quase, de Mélenchon passar à segunda volta com Macron. Exatamente. Portanto, os candidatos, os votantes no Partido Socialista votam Mélenchon, alguns votarão Macron, porque Macron também tem votos de uma social-democracia mais conservadora, se assim se pode dizer. Os candidatos de Zemmour votam Marine Le Pen, e os candidatos da direita tradicional distribuem-se por Macron e por Marine Le Pen. Portanto, estamos aqui, e o PS
desaparece praticamente nesta eleição. Mas nós não devemos confundir a árvore com a floresta. O PS não são só 2% em França, o partido de Sarkozy e de Chirac não são só 4% em França, ou 4,tal% em França. É bastante mais. As pessoas estão a antecipar o seu voto. Agora, o problema que se põe é o seguinte: para a segunda volta, Marine Le Pen, para ganhar, isto é, para ter 50,01%, segundo as minhas contas, precisaria de 26,88%, mais. Macron precisa de 22,17%. Eles têm que ir buscar isto a qualquer sítio. Podem ir buscar um elemento que é difícil de contabilizar, que é a abstenção. A abstenção que se deu na primeira volta. Normalmente, na segunda volta, quando a dúvida se coloca, cria-se uma maior polarização, Claro. E há uma tentativa de ir buscar os votos e uma dramatização. Depois vai haver, digamos, quer de um lado, quer do outro, um passa-culpas. E, portanto, Marine Le Pen vai dizer Marine Le Pen que teve, e julgo que falámos nisto já há dias, um discurso muito mais económico, social, próximo até de algum discurso de esquerda, esquecendo e podendo esquecer, porque estava escondido atrás de Henrique Zemmour, a questão migratória, securitária, fronteiras, medo ao islamismo radical. Marine Le Pen vai tentar manter esse discurso, um discurso de proteção aos trabalhadores, proteção do nível de vida, contra as subidas de preços em bens essenciais, um discurso, eu diria, quase social-democrata na sua expressão. Resta saber se... O acrescento da diabolização da Europa e já não, talvez, do fantasma islâmico. Com um acrescento relativo, António, porque Marine Le Pen, que já teve um discurso muito mais anti-Europa, tem agora um discurso anti-Europa moderado. Isto é, ela diz, eu não quero esta Europa, eu quero uma Europa das nações. A Europa das nações é até um velho conceito que diz bem a alguma sociedade francesa do tempo de Gaulle. Exatamente. Uma ideia diferente da França. Mas Marine Le Pen tem um problema que vem aí, nos próximos 15 dias, que é as suas declarações sobre Putin. É claro que ela dirá sempre, mas eu falava de outro Putin noutra altura, não falava do Putin na invasão da Ucrânia, falava no Putin num tempo de um certo apaziguamento, mas ela tem declarações de verdadeiro compromisso, dizendo que o seu modelo era Putin e Trump. Mas não acha que esse impacto já se deveria ter feito sentir nesta primeira volta? Não, António, porque ela não era na primeira volta escolhe-se, na segunda volta afasta-se, em França. Certo. E, portanto, na primeira volta vota-se naqueles que são os nossos candidatos, sublinha-se as vantagens daqueles que são os nossos candidatos. Na segunda volta, afasta-se o candidato que não queremos. E é isso que vai funcionar. Agora, vai todo aquele património de coisas ditas, e que se calhar não devia ter dito, vai cair sobre Marine Le Pen. Resta saber que efeito é que depois isso tem na opinião pública, mas é preciso percebermos que há uma grande parte da opinião pública francesa, eu julgo que já disse isso na semana passada, que é profundamente contra a atitude russa na Ucrânia. Exatamente. Faz com que Marine Le Pen vá ter que pagar esse preço. Claro. Ela vai dizer seguramente que é contra a invasão russa, vai dizer que o Putin traiu aquilo que era a imagem anterior de compromisso, etc. Bem, vai dizer isso tudo. Mas depois Macron tem um outro problema. Nós vamos ter um grande debate entre Macron e Marine Le Pen entre as duas eleições. Nas duas eleições, em 2017, Macron esmagou Marine Le Pen. Marine Le Pen mostrou-se extremamente impreparada nesse debate. Macron vai tentar explorar isso, vai tentar explorar a sua autoridade, o seu papel internacional de fácil movimentação, em representação da França, não vai ficar prejudicado pela circunstância de ter feito aquela navete sistemática com Putin, porque foi tão longe quanto possível no sentido de um compromisso, não conseguiu, afastou-se, aí Macron está protegido, mas Macron tem um problema, é que tem que justificar tudo o que se passou de mal ou que não se passou de bem nos últimos 5 anos. Claro. E, portanto, enquanto que em 2017 Macron era um candidato, desculpa pela expressão, virgem, isto é, que tinha acabado de chegar, um modelo novo, nem esquerda nem direita, aquela coisa de ambiguidade do discurso, agora não, agora tem 5 anos sobre os quais vai ter que responder. E isso é um peso complicado, porque as coisas estavam a correr bem até
digamos, durante algum tempo, mas Macron não conseguiu resolver alguns problemas. E um dos problemas que Macron não conseguiu resolver é aquele que Marine Le Pen procura sublinhar, que é a questão do custo de vida, a questão da capacidade de manter uma vida simpática. Já não tanto para operários, para zonas camponesas, para zonas mais pobres, que pudessem dizer mais pobres, mas para as pessoas da classe média. Aquilo que foram os Gilets jaunes é o que está nesta campanha. Aquilo que são pessoas que vão viver para 30 ou 40 ou 50 quilómetros de distância das grandes cidades e que depois todos os dias vêm de carro, porque não têm transportes públicos à altura, à medida, adequados, e que agora veem as coisas a subir, as pessoas não vão dizer a culpa é da guerra, a culpa é do preço do petróleo, paga aos árabes ou paga sei lá a quem. A culpa vai ser do governo. Quem paga normalmente o preço político do aumento do custo de vida são os governos. E Macron vai ter que justificar isso. E vai ter essa dificuldade que têm sempre os governos que estão lá há muito tempo, que é dizer, bem, agora vou fazer, agora a seguir vou fazer. Sim, mas porque é que não o fez nos últimos 5 anos? Este debate vai ter muita graça. Dizendo no meio disto, eu acho que Macron vai acabar por ganhar estas eleições, vai acabar por ganhar, na minha opinião, com algum conforto. Não vai ser uma eleição tão renhida quanto isso. A eleição mais renhida, vale a pena lembrar, já agora para a história francesa, é a eleição de François Mitterrand, que François Mitterrand perdeu contra Valéry Giscard d'Estaing em 1974, no 25 de Abril, na altura do 25 de Abril. E julgo que foi no dia 21 de Abril. Foi uma coisa de 49, tal para Mitterrand e de 50, qualquer coisa para Giscard. Foi uma vitória no limite. Não vai ser assim. Vai ser uma vitória não tão folgada como aquela que foi nas últimas eleições, em que Macron teve 64, 66 e Marine Le Pen teve 34 ou 50. Mas não, vai ser uma coisa mais aproximada, mas apesar de tudo com alguma distância. A boa notícia, António, já agora, é que o discurso mais radical na extrema-direita foi, de certa maneira, derrotado. Isto é, o discurso de Éric Zemmour, que era o discurso xenófobo, racista, discriminatório, acabou por ser fortemente derrotado nestas eleições. Isso é bom sinal, mesmo na extrema-direita. Eu já me custa estar a fazer uma espécie de ver os bons e os maus dentro da extrema-direita, mas é assim, se esse discurso tivesse tido vencimento para 30% do eleitorado, era mais complicado. Sendo assim, Marine Le Pen, apesar de tudo, teve que disfarçar toda a sua agenda de extrema-direita para poder ter este resultado. Talvez Jean-Luc Mélenchon não agradeça tanto como o embaixador está a agradecer, uma vez que por algumas décimas, e se Zemmour tivesse conseguido chamar algum eleitorado mais, Mélenchon estava nesta altura mesmo na segunda volta. Pois, Mélenchon teve o erro de não fazer o acordo com o Partido Comunista. O Partido Comunista que teve 2, tal por cento. E que no passado Mélenchon fez o Front de Gauche com o Partido Comunista. E o Front de Gauche funcionava tudo junto, tudo o que fosse à esquerda do PS, exceto o Tu e Arnaud. Mas Mélenchon, desta vez, por uma razão qualquer, já não me recordo, não conseguiu fazer esse acordo e provavelmente se tivesse tido o Partido Comunista teria passado à segunda volta em lugar de Marine Le Pen. Vale a pena dizer que o delegado do Partido Comunista tem uma coisa muito simpática, eu vou dizer isto com toda a responsabilidade. Aqui há tempos fez uma declaração no sentido de dizer a verdadeira França é a França da gastronomia. É a França que gosta de um bom queijo, de um bom vinho, de um bom bife. Foi atacado por vários setores. Os do bom queijo, porque isso significava o CO2 das vacas, os do bom vinho, porque significava o alcoolismo e não sei o quê, os dos bons bifes, porque era também a história dos prados e não sei o que mais, e que era politicamente incorreto. E, portanto, o delegado do Partido Comunista, o representante do Partido Comunista, Roussel, teve algo que eu acho que identifica um verdadeiro francês. Um bom bife, um bom queijo, um bom vinho. Acho que, apesar de tudo, esteve ao nível daquilo que um verdadeiro francês deve ficar. Foi 2% dos votos. Exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá.